O que nós estamos vendo no Brasil hoje é um momento de tristeza e que nós vamos sofrer muito ainda aqui no Brasil. Principalmente essas pessoas que ainda acreditam no Lula, acreditam na esquerda. Por conta de pessoas assim, que insiste em dizer que o Lula é um homem bom, é um homem que quer a paz, quer ver esse país prosperar, por sua insistência em dizer que o Lula é bom, que nós vamos sofrer, vamos ainda derramar lágrimas de sangue nesse país. O Lula sempre sonhou em ser um ditador. E está faltando pouca coisa ou quase nada para ele conseguir realizar esse sonho dele. O STF, o TSE, deu essa oportunidade mais uma vez para o Lula governar o Brasil. E nós estamos vivendo em um momento tão triste no Brasil que hoje, nesse momento, você que é brasileiro, está assistindo, eu sei que você assiste televisão, eu sei que você está acompanhando o que está acontecendo. O roubo bilionário do INSS e o Lula, de boa. O Lula não, o Lula é um homem bom. As corrupções piores que esse país já existiu acontecem sempre nos governos do Lula, da esquerda. Mas ainda você acredita que ele é um homem bom. Você vê nesse país deputado sendo preso por falar. Você vê deputado sendo extraditado do país, indo embora do país para outro país, porque o STF quer prendê-lo. Você vê traficantes sendo soltos e você vê nesse mesmo país o mesmo poder judiciário condenando pessoas que simplesmente colocou o nome em uma estátua lá em Brasília, com a frase de Barroso, que ele é o autor da frase. Perdeu, mané. Sendo condenada a 14 anos de cadeia e pagar mais de 200 milhões. Esse é o Brasil. E você vê esse mesmo Lula dizendo que hoje é quarta-feira e que ele quer censurar as redes sociais. Só para ele tocar o terror no Brasil. E nada melhor do que ele pedir ajuda de quem? Da China. O país mais democrático do mundo se chama China, você sabia? Você que vota no Lula, você que ama o Lula, você sabia que a China só existe um partido político? Que é o do ditador de lá? Você sabia disso? Você sabia que na China você não pode falar nada contra o ditador de lá, que você é executado? Pois é, mas o Lula disse que o Brasil tem que ser como a China. Você que está aí não vai ter mais direito a falar, eu inclusive não vou ter direito a falar minha opinião. Agora só lembrando, essa lei só vai servir para quem não apoia o Lula, para quem não compatua com o tipo de política, de regime que o Lula faz, tá bom? Porque se for do lado do Lula, você pode tudo. Agora, se você for contra o Lula, meu filho, isso é a pior coisa que você fez no Brasil, é ser contra Lula. Eu e milhões de brasileiros que não apoiamos o que o Lula faz, nós somos sim. E vamos ser penalizados por o Lula e pelo STF, que é o sistema do Lula. Então, isso não me assusta que em 2007 eu falei que o Brasil ia ainda haver guerra. Mas o povo disseram que eu era um doido louco, não sabia nem o que estava dizendo. Nós já estamos na guerra.
A partir do momento que você não tem mais direito a dar uma opinião, a falar sobre um político, sobre um ministro, o país não é mais democrático. É ditadura. E nós já estamos na ditadura. Sejam bem-vindos, você, à ditadura do Brasil. Porque no momento quem manda no Brasil é Lula e Alexandre de Moraes. O resto é conversa fiada. E para isso mudar agora, não é justiça, não é política. Você quer ainda ter liberdade? Vá às ruas. Mas não é só 1 milhão de pessoas, não. O Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes. Vamos às ruas pelo menos 100 milhões de habitantes para poder reverter. Porque politicamente eles já venceram. Lula está aí, usando e abusando do povo brasileiro. E essa eleição do ano que vem vai ser a mais valiosa do mundo. Porque Lula vai colocar bilhões dos seus candidatos para comprar. E triste é aquele que se vender por a ganância do dinheiro. Aí sim, o Lula será com seu plano de ditadura concretizado. Acordem. Eu não peço aqui para você odiar o Lula, mas só que o Lula nunca foi e nem nunca será amigo do seu próprio país, da sua própria pátria. Esta é a minha opinião, que até hoje está valendo. Não sei da manhã por diante se esse projeto do Lula de censurar as redes sociais vigorar hoje, que está para ser votado hoje, sem ter nenhum senador lá, está fechado. Vamos ver o que será do Brasil. Eu lembro muito bem, no tempo do Bolsonaro eu não vi humorista sendo preso, eu não vi deputado sendo preso, e olha que encheram o saco do Bolsonaro, fizeram coisas terríveis com o cara, mas ele não prendeu ninguém. Mas o Lula sim. Você disser que não gosta do Lula, vai pra cadeia, porque você tem de lamber as botas do Lula. Como o Lula falou que o Eduardo está lambendo as botas do Trump, é porque o Lula está tão indignado porque ele quer todo brasileiro de joelho para ele, lambendo as botas dele, do Lula. É isso que o Lula quer. O Lula não consegue ser chamado de mito. Ele fica louco quando vê o povo chamando o Bolsonaro de mito. É essa a loucura do Lula. E ele voltou mesmo. O STF colocou ele aqui no poder para ele se vingar de tudo e de todo. E ele está fazendo muito bem feito. De tudo e de todos, não é isso? Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que não vamos enfrentar e que nós não vamos perder a esperança em Deus, porque dias piores virão ainda neste país. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Nós vamos enfrentar essa tristeza que estamos próximos a entrar e vai acontecer.